Bom, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você é homem e você é jovem, assim como eu, e está solteiro, infelizmente. Mas esse vídeo eu fiz pensando em listar 6 pecados que nós comumente praticamos e às vezes não percebemos. Por sermos jovens cristãos solteiros, por vezes nós estamos envolvidos em práticas pecaminosas e eu quis listar 6 e trazer aqui nesse vídeo para aumentar a nossa consciência e nos ajudar no processo de santificação rumo ao Senhor. Sem mais enrolação, eu anotei aqui nesse caderninho, então eu vou ficar olhando para ele os pontos que eu anotei para falar para vocês aqui. O primeiro ponto seria dar a si mesmo a desculpa para estar sempre na luxúria. Para quem não sabe, a palavra luxúria é um pecado que a pessoa está sempre voltando em pecados sexuais. A pessoa está sempre trazendo para sua mente, seja vídeos pornográficos, seja a prática da masturbação, a pessoa está sempre pensando nisso, como forma de saciar mesmo. Eu sei que nós jovens, principalmente nós homens, temos esse senso de querer saciar essa parte do nosso corpo, que é até um senso biológico nosso, de querer praticar o sexo, que foi algo criado por Deus, mas a luxúria, que é sempre estar alimentando esses pensamentos luxuriosos e pecaminosos, aí é algo que vai realmente contra a vontade do nosso Senhor. Então eu escrevi aqui nesse caderninho uma frase que eu quero falar para vocês, que é: por ser solteiro, você dá a si mesmo a liberdade para ver vídeos e fotos de garotas na internet. Ou seja, nós ficamos sempre alimentando pensamentos e olhando fotos, vídeos de pessoas que não são nossas, para de certa forma saciar esse instinto que nós temos. Também é importante pontuar que Jesus Cristo foi solteiro. Jesus viveu uma vida de celibato e ele, mesmo vivendo uma vida de celibato, ele escolheu, de fato, viver para cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo disse que o pão e o alimento que ele tinha era cumprir a vontade do Pai. Ou seja, o nosso modelo, que é Jesus Cristo, por mais difícil que seja seguir o exemplo dele, ele é o nosso exemplo perfeito de viver uma vida longe da luxúria, viver uma vida longe desses pensamentos pecaminosos que somente alimentam nossa carne, nos leva cada vez mais distante de uma vida de santificação. Segundo ponto seria a preguiça. O segundo pecado que eu listei aqui seria o pecado da preguiça. Eu entendo, porque assim como você que está assistindo esse vídeo, eu também sou jovem, sou solteiro, tenho 22 anos, não preciso pagar um jantar para minha esposa, não preciso bancar filhos, não preciso pagar uma casa, eu ainda sou sustentado pelos meus pais, moro na casa deles, porém eu percebo que em nós, principalmente nessa geração que nós estamos viciados em celular, em TikTok, em redes sociais, nós temos a tendência a ser preguiçosos. Porém, nós precisamos entender, e eu falo isso por mim mesmo, tá? Nós precisamos entender que nós estamos no exato momento de vida que nós, por não termos tantas responsabilidades em nossas costas, nós precisamos usar esse tempo que nos é dado e nos é confiado pelo Senhor para crescermos e nos tornarmos homens bons, cidadãos bons e até, de certa forma, o esposo ideal e o pai que os nossos filhos esperam e precisam que nós sejamos. Então nós estamos na exata fase de vida que nós precisamos treinar na academia para construir um corpo saudável, ler livros e buscar estudar para crescer na capacidade de pensar e conhecimento. Então, irmãos, usem esse tempo de vocês para que vocês cresçam em coisas que a longo prazo farão sentido. Não deixem a preguiça dominar vocês e muito menos a procrastinação, porque isso a longo prazo você vai se arrepender muito mais. Terceiro ponto seria a autopiedade. Eu sei que nós estamos num momento de vida que nós nos comparamos muito, como eu falei, principalmente nessa era da internet, onde nós temos acesso a muitas vidas que antigamente nós não tínhamos, porém, nós somos chamados a sermos confiantes em Deus. Nós não somos chamados a termos autopiedade. Eu sei que, como eu falei, nós temos a tendência a ficar se comparando, a ficar olhando a vida das pessoas na internet. Porém, nós precisamos entender que cada um está trilhando o seu próprio caminho e o caminho ideal para nós não é ficarmos no canto se martirizando e falando: não, a vida realmente é difícil. Ah, realmente para nós é muito mais difícil, para nós é muito mais complicado. Nós precisamos nos levantar e agir. Precisamos ter autoconfiança no lugar da autopiedade. O quarto ponto seria não ter limite com as mulheres. Recentemente eu passei por uma experiência que não foi muito boa e é exatamente sobre esse ponto de eu tentei cultivar uma amizade com uma mulher, com uma menina que era mais ou menos da minha idade que a minha, porém depois de meses conversando acabou gerando sentimento. E por não ter tido uma conversa muito clara e alinhando que os dois pensavam, acabou um gerando sentimento por outro e acabou não sendo muito produtiva a nossa amizade, onde acabou rompendo. Então aqui nesse ponto eu quero trazer, não é que nós não podemos, nós por sermos homens, vamos nos excluir de toda a sociedade, não termos amigos mulheres.
Porém, nós precisamos vigiar muito nesse ponto ao entender que nós, homens, somos diferentes das mulheres. E, querendo ou não, vai chegar a certa fase que um vai ser atraído pelo outro. Então, se você quer cultivar amizades femininas, se você quer crescer em amizade com mulheres, é importante pontuar os interesses de cada um para que não haja desilusões no processo e para que os dois não acabem feridos. Então, sim, irmãos, nós precisamos traçar limites óbvios, ainda que para nós sejamos óbvios, para elas não vão ser. Então, nós precisamos traçar os limites e quais são os nossos propósitos com aquela amizade e com aquele relacionamento. O quinto ponto seria a dureza que nós homens geralmente temos. Eu sei que nós, por sermos jovens, principalmente nós sermos cristãos, estamos passando por diversas mudanças no nosso corpo e às vezes nós somos convidados a viver uma vida de santificação, que é uma vida de renúncia. Nós somos chamados a carregar nossa própria cruz e seguir a Jesus todo santo dia. Não é fácil essa renúncia, eu sei que nós homens somos tendenciados a cada vez nos fecharmos em nós mesmos. Porém, aqui o pecado que eu listei é sobre o pecado da dureza. Às vezes nós somos rude com a nossa família, nós somos rude com aqueles que nos cercam, e isso também de certa forma não glorifica o nome do Senhor. Então, ao invés de cultivar essa mentalidade de se eu não for rude, eu serei fraco, se eu não for grosso, se eu não for rígido, se eu não for sério, eu estarei sendo fraco, eu estarei passando um ar de fraqueza. Nós precisamos substituir esses pensamentos pela humildade e pela mansidão que Jesus Cristo nos ensinou. Eu gostaria de ler Provérbios 12:18, que diz: há palavras que ferem como a espada, mas a língua do sábio traz cura. Então aqui eu quero trazer para vocês para que nós saibamos cada vez mais pedir sabedoria ao Senhor, para que nós saibamos pesar nossas palavras, para que ao invés das nossas palavras serem como espadas que ferem as pessoas, serem como cura na vida dos outros. O sexto e último pecado que eu pontuei para vocês seria o pecado da passividade. Então, se em contrapartida existem homens muito duros e arrogantes, do outro lado existem homens muito passivos que não se levantam e não tomam o seu posto de ser homem. A partir do momento que nós entendemos que a nossa identidade como homem é para sermos líderes, nós precisamos desenvolver cada vez mais isso no Senhor. Então, se na medida que existem muitos homens rudes, nós somos chamados a estar em meio termo, nem ser passivo demais e nem ser rude demais. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre tudo isso, que seria sobre Adão e Eva. A Bíblia nos conta a história de que quando Eva comeu o fruto no jardim, aparentemente Adão estava com ela. Ou seja, Adão viu Eva conversando com a cobra. Adão ouviu a conversa que Eva estava tendo com a serpente, mas ele esteve lá como passivo. Ele não teve uma voz ativa durante aquela conversa. Porém, quando Eva tomou o fruto, comeu e deu para ele comer, ele foi lá e teve a atitude de comer também e pecar contra o Senhor. Então nós precisamos nos levantar como os verdadeiros líderes, não sendo arrogante, como eu falei, mas desenvolvendo o fruto da compaixão, do amor e da liderança que o nosso Senhor Jesus nos dá como identidade. Pense nisso, talvez existam áreas na sua vida que você pode desenvolver ainda mais o senso de liderança. Talvez seja tomando um cargo na tua igreja, talvez seja tomando um cargo na sua escola, na sua faculdade, um cargo onde vai exigir de você, sim, ser um líder, que não é fácil, porém vai te dar capacidade para que você desenvolva isso e quando você construir a sua família, você seja um bom pai e um bom líder para sua casa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se fez sentido algum ponto que eu falei aqui, comente aqui embaixo, curte, se inscreva no canal. Eu te vejo em breve. Até mais.